Olá, queridos, nós estamos de volta com mais um vídeo, dando sequência aí os assuntos escatológicos e aprendemos aí que depois do arrebatamento da igreja, a grande tribulação, e no finalzinho da grande tribulação acontecerá a manifestação de Cristo em poder e grande glória. Nesse período também acontecerá o Armagedon e a prisão de Satanás. Nós observamos que logo após a chegada de Cristo e seus exércitos à terra, acontecerá aí a batalha do Armagedon. Nesse momento, nesse período, a população do mundo estará reduzida no momento em que ocorrer essa batalha. Zacarias 12:9, Zacarias capítulo 14, verso 16 e Jeremias capítulo 50, verso 20. Por que a população estará reduzida? Por causa dos vários juízos divinos derramados sobre a terra. O que é a batalha do Armagedon? Após os 7 anos de tribulações, jamais vistas e sentidas na terra, de acordo com Mateus 24, 21, haverá a batalha do Armagedon. Literalmente, Monte de Megido, ou de Megido, em Israel, Apocalipse 16, 16, Apocalipse 19, 19, os exércitos da besta se unirão na planície do Armagedon contra o povo israelita. Isso está em Zacarias capítulo 12, verso 3, verso 9, Zacarias capítulo 14, verso 2. Hoje, Israel continua sofrendo as consequências de sua rebelião contra Deus. Então, no período tribulacionista, o seu sofrimento será ainda maior e terá de lutar bravamente contra os seus inimigos. Joel capítulo 3, verso 9 e 10. Porém, haverá socorro do alto aos poucos que invocarem o Messias. No livro de Joel, capítulo 2, verso 32, Romanos capítulo 11, verso 25 e 26. A vitória do Rei dos Reis. Quando o remanescente de Israel estiver cercado e a serpente pronta para dar o bote, o inimigo terá de parar sobre a areia do mar. Apocalipse capítulo 12, verso 17 e 18, leia na versão atualizada, fica mais claro. Deus porá limite à sua atuação. O próprio Senhor, Jesus, em poder e grande glória, vencerá os inimigos do seu povo com o assopro da sua boca, lançando as bestas ainda vivas no inferno e prendendo Satanás no abismo por 1000 anos. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, Apocalipse 19, verso 19 ao 21 e Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 3. Para onde irão os mortos da batalha do Armagedon? É uma pergunta interessante. O texto de Apocalipse 14, 20 dá uma ideia da grande mortandade que haverá. E o texto diz assim: e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Mas, para onde irão as almas desses mortos? Observamos que vai haver uma mortandade muito grande. Mas para onde irão essas almas desses mortos? Com exceção das bestas e do dragão, todos irão para o Hades, onde aguardarão a segunda ressurreição, que só se dará depois do milênio. Não irão direto para o lago de fogo, porque não terão sido ainda julgados e condenados. O inferno é um lugar para os ímpios condenados em um dos julgamentos estabelecido pelo justo juiz. A prisão do inimigo. Os derrotados da batalha da Armagedon irão para 3 lugares diferentes.
o anticristo e o falso profeta serão lançados no inferno, o lago de fogo, e os seus seguidores irão para o Hades, onde aguardarão o juízo final. E Satanás será preso no abismo por 1000 anos. Isso está em Apocalipse capítulo 20, verso de 1 a 3. Respondendo à pergunta, às vezes surge alguma pergunta, por que Deus não destrói logo o diabo, em vez de prendê-lo antes do milênio? E aí o nosso querido pastor em memória, Antônio Gilberto, ele escreveu dizendo que, primeiro, Deus não destrói porque seria acusado de prepotente. Segundo, Deus não destrói o diabo porque o homem precisa primeiramente de uma mudança de coração, isto é, de regeneração espiritual. Ao invés de culpar Satanás de toda a sua má situação e seus problemas pessoais. Então nós observamos diante do comentário do pastor Antônio Gilberto, que apesar de inimigo de Deus, o diabo tem sido útil para o cumprimento dos planos divinos em relação à humanidade. Então Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa e que nós possamos estar meditando nesses assuntos escatológicos. Em breve nós voltaremos falando sobre o julgamento das nações. Fica na paz de Cristo.